Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande contar com vocês aqui para mais uma reflexão. Estamos aqui fixando o comentário. Pronto. Argelado 1970 entrou, seja bem-vindo. Carol, boa noite. Como é que você vai, Carol? Tudo bem? Tudo ótimo, né? Se Deus quiser, tomara assim seja para todos nós. Boa noite, Rosimeire. Seja bem-vinda. Hoje eu já fixei o comentário antes de mais nada, porque a nossa aniversariante normalmente, aniversariante de hoje, a Babi, né? Ela sempre nos lembra, eu falei, deixa eu fixar logo antes que ela me chame a atenção novamente. Que bom, Carol, que você está bem, né? Isso é bom, né? A gente fica feliz, sim. Que a gente fica bem. Boa noite, João Carlos. João Carlos participou também da comemoração do aniversário da Babi. Boa noite, Rô. A nossa querida amiga que vai estar conosco. Não, vai estar com a Babi, vai estar conosco. A Rô já esteve aqui conosco, fazendo uma reflexão muito bonita sobre o culto do Evangelho no Lar. E ela vai estar no domingo, junto no perfil da Babi, Ser Espírita. Acho que é 7 da noite, né? Eu não lembro o horário, a Babi falou, ela já até fez a postagem. Mas, então, estamos aqui. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui para as pessoas que me pedem, que estão, né, acompanhando às vezes as nossas lives. Tem vezes que as pessoas não conseguem entrar ao vivo, né? E eles comparecem no dia seguinte, assistem pela manhã, mas isso que importa. O importante é a gente estar aqui reunidos. E deixa eu falar uma coisa para vocês que eu coloquei, fiz a postagem. Boa noite, Teia. Quanto tempo, querida? A Maristela Esquares aí, nossa querida amiga aqui de Araraquara, é uma das co-dirigentes da Mocidade Espírita do centro que a gente frequenta, uma querida do coração. Que bom que você veio. Boa noite, Marquinho. Marquinho também estava um pouco sumido, mas ele também estava conversando com a gente aí. Então, eu fiz a postagem para aquelas pessoas que se interessarem pelos livros do Jerônimo Mendonça. E é fácil, é só entrar naquela página que eu coloquei pela internet mesmo, e aí já vai direcionar para a página do Jerônimo Mendonça OGD, né, que hoje significa O Gigante Deitado. E lá tem assim os livros que o Jerônimo publicou, né, quando encarnado, e livros também sobre o Jerônimo. E toda a renda da venda desses livros, elas são dirigidas para auxílio do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é uma creche que foi fundada pelo Jerônimo. Boa noite, Carlos. Quanto tempo? Carlos, eu peguei o seu contato já com a Natália. A Natália me passou hoje o seu contato para nós marcarmos um dia para você vir aqui com a gente. E a Natália estava me dizendo que ela só vai ter folga de domingo, né? Boa noite, Morgana, tudo bem? E então a gente vai fazer uma live especial com o Carlos num domingo. Aqui a gente é flexível. A gente não tem que ser de segunda a sexta, não. É o dia que o convidado pode. E aí os nossos amigos que eu tenho falado sempre aí, a Carol, já falei dela, já falei com o Marquinho também, já falei com o João Carlos. Então a gente vai fazer. E por que eu estava falando para vocês dos livros do Jerônimo? Porque eu estava fazendo a contagem, né? Que eu tenho, por exemplo, o Carlos vai vir em março comigo, num domingo, então vai ser uma live especial, né? Aí o que acontece? A Babi vai vir em abril. Eu estava contando, verificando aqui, falei, caramba, deixa eu ver até quando vai, né? Porque daqui a pouco a gente acaba o livro, né? E aí a gente fica falando dos convidados em cima da obra do Jerônimo Mendonça. Aí eu falei, pera um pouquinho, não temos só o Escalada de Luz, nós temos outros livros do Jerônimo. E aí eu conversando com o Nicola Frattari, que por sinal vai estar aqui amanhã, o Nicola vai vir aqui, eu vou ficar quietinho, prometo que eu vou só apresentar o Nicola, deixar ele falar, eu vou ficar só olhando, porque o Nicola tem muitos casos para contar, então é importante que ele venha trazer esses casos, né, que conviveu com o Jerônimo mais de perto. Nós tínhamos o contato com o Jerônimo apenas quando ele vinha para cá nos aniversários ou quando a gente ia em Uberaba e encontrava com ele lá no Grupo Espírita da Prece, que ele ia com frequência para lá.
Então, eu comecei a pensar, talvez eu vá, depois que terminar o Escalada de Luz, talvez eu comece um outro livro, é, Live com Carlos. Legal. Não, como não fazer uma live? O que é isso, Carlos? O que é isso? Eu vou ficar assim, ó. Eu vou aprender com você, tá? Fique tranquilo. Eu não vou colocar você em gelada, mas como eu falo sempre com a Babi, a gente faz assim. A live é do convidado, pode falar o que você quiser. Claro, né? Dentro dos preceitos da doutrina, de cima da mensagem, né? Senão não dá certo. Aí eu tive pensando, estava conversando com o Nicola, ele falou assim, olha, eu acho que qual que é o livro agora que ele comentou? Crepúsculo de um Coração, eu acho que deve ter uma sequência nesse sentido. Então, mais ou menos livro de mensagem, porque parece que com certeza, pelo que o Nicola me passou, Cadeiras de Roda e Nas Pegadas de um Anjo são dois pequenos romances que o Jerônimo escreveu. Ditou, né, claro. E aí, parece que Crepúsculo de um Coração e mais uns outros lá são de mensagem. Então é interessante a gente continuar nessa linha de fazer comentários sobre as mensagens que ele escreveu. E como eu sempre falo para vocês, nem sempre a gente tem mensagens que daria para a gente estar fazendo uma leitura. Às vezes ele faz uma biografia de uma pessoa e talvez a gente também não tenha um pouco de conhecimento de quem seja essa pessoa para falar dele, né? Então a gente acaba pulando. Boa noite, Vitor. O Vitor hoje na live com a Babi de aniversário cantou uma música magnífica. Vitor, eu gostaria até, deixei até avisado lá, né? Passa a letra para a Babi publicar, ou publica você essa letra. É um parabéns assim espírita que ele falou, né? Gostei muito. Carlos, aqui é um papo de amigos, viu? Não precisa ficar com medo. O Vitor demorou para se engrenar nas lives. Hoje ele está tirando de letra. E é assim que a gente vai fazendo. A gente vai abrindo a oportunidade para que as pessoas venham e comecem a se soltar um pouco, né? Não precisa ter medo. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Nossos queridos aí do que conhece de espírita, acabei de fazer a repostagem, né, pelos stories, 600 seguidores. Parabéns, a gente fica muito feliz e que venham outros mais 600 seguidores, como eu falei para vocês. Na verdade, o que é importante, né? Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. O que é importante que eu falo para vocês, para todos nós, quanto maiores os poderes, maiores são as nossas responsabilidades. Então, quanto mais pessoas tem nos seguindo, maiores são as nossas responsabilidades, né? Porque, tudo bem, nós não vamos ter os 600 de vocês, por exemplo, 600 seguidores na live, neste momento. Claro, né? A gente não é famoso e nem queremos ter fama. Na verdade, a gente fala assim, a gente está aqui para falar do Evangelho, para falar de uma mensagem de fundo espírita, né? E o importante é a gente trazer uma mensagem de consolo, de carinho para quem chega. Se de repente tiver uma pessoa só na live e servir para aquela pessoa, já está feito, né? Está ótimo. Então deixa eu entrar aqui pelo meu perfil particular, né? Usando o dom da ambiguidade, ou da ambiguidade, né? Como a gente costuma dizer. E aí a gente vai para poder facilitar, inclusive, a leitura dos comentários. Que legal, vão ter lives também, que ótimo, é importante. É importante, aquilo que eu falo, mesmo que você for fazer uma live num horário que já tem uma outra pessoa fazendo, não tem importância, você tem que fazer a sua live de acordo com o teu horário disponível. Claro, se você tiver a oportunidade de conjugar o seu horário com o de uma outra pessoa que está fazendo a live, tanto melhor. Mas não é por aí. De repente você fala assim, ó, só posso fazer às 8. E às 8 a gente for pegar, a gente vai ver que tem um monte de pessoas fazendo live. E às vezes com mais de uma pessoa, né, com convidado. O próprio encontro espírita, o que fez? Ele fez no horário 8h15. Mas logo às 8 já tem gente fazendo live. Então é assim mesmo que funciona, né? O João Carlos lembrou, a Martielli também está fazendo live, começou também, a gente está dando esse incentivo e é importante, viu, gente? É importante vir aos poucos, não precisa estar com medo. É estranho no começo, tá? Ô Natália, você chegou, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Já falei com o Carlos,
O Carlos disse que vai ser, o nome da live vai ser Live com Carlos. Como não fazer live, alguma coisa assim. Ele falou agora em cima aí. Ô Martiele, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Que bom estar com você aqui. Fico feliz que tudo esteja bem. E aos domingos pela manhã, olha, Rosana, realmente é interessante. Às 9 da manhã, só você lembrar que tem o pessoal lá do Jovens de Arimateia que faz o Evangelho no Lar. Mas também, o que eu falei, pode estar fazendo. O importante é estar participando. Não importa se você está fazendo a live junto com outra pessoa, como eu estava dizendo. A gente tem que ver um horário que seja mais ótimo para cada um de nós, né? A Natália que está na condução, tá certo, cara, já tem que pôr você na linha mesmo, tá? Tem que ficar na linha. E nós vamos nos conhecer, Carlos, que eu só conheço você de fotinho, viu, Carlos? Cada dia eu vou fazer uma chamada de vídeo aí pra gente se conversar. Ah, no metrô, entendi. Vindo no serviço, entendi. Tá certo. Então que Jesus te abençoe no caminho de volta, viu, Natália? E, viu, Carlos, nós vamos fazer isso aí, viu? Nós vamos fazer um bate-papo para eu te conhecer, porque afinal de contas, olha só a minha responsabilidade. Eu estou trazendo o Carlos porque eu conheço a Natália, que a Natália já fez live, né? Então eu estou confiando no aval da Natália. Ó, brincadeira, Carlos, o que é isso? Você está com a gente aí faz tempo, viu? Também é só para devolver a live com o Carlos para você. Mas é sério, a gente no dia, antes da live, a gente faz um bate-papo, faça uma chamada de vídeo, a gente conversa, a gente alinha o assunto, te mando a mensagem antes, mas você deve ter o livro, mas não tem problema não, tá certo? Então, gente, né, vamos lá que a nossa hora chegou, né? A hora do testemunho. O Jerônimo coloca a gente em umas situações que eu já dei um spoiler da mensagem de ontem, né? Logo no comecinho. E boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo, querido. Álvaro Alf 1963 é meu primo. Lá de Campinas, São Paulo. Quase capital de São Paulo, né, Álvaro? Boa noite, Wilton. Seja bem-vindo também você. Então vamos começar a leitura da mensagem da noite, hora do testemunho. E vejam como é a hora do testemunho de cada um de nós, pelos momentos que nós estamos passando. E a primeira frase, ela é muito marcante. Ruge lá fora o temporal violento. Guarda, porém, a paz dentro de ti. Olha, gente. Boa noite, Gomes. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda, desculpa. Não deu para ver a fotinha aí. Então, olha só. Ruge lá fora o temporal violento. Guarda, porém, a paz dentro de ti. Então, olha só. Está acontecendo uma pandemia no mundo. Sim, está acontecendo uma pandemia no mundo. Nós estamos passando por umas situações difíceis, sobretudo aqui em Araraquara. Foi decretado lockdown por 15 dias por conta de casos que estão se multiplicando. Comércio literalmente fechado, só serviços essenciais, funcionamento. Controle de pessoas que estão saindo pelas ruas, tudo mais, de orientação, na verdade, no começo, né? Ah, é o Rusen, legal, tá certo. Desculpe, viu, Gomes? O Rusen, Gomes Rusen, tá. Então, aí, o que acontece? Qual que é a recomendação que ele passa pra gente? Esse livro, gente, ele foi escrito, só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a data. Se não me engano, foi em 72 esse livro aqui, 1972. Porque a mensagem de abertura dele, a Dora Encontre fez a apresentação em 1982, tá? E olha só, essa mensagem, esse início aqui é fantástico, dá para a gente fazer uma palestra sobre isso. Ruge lá fora o temporal violento, guarda, porém, a paz dentro de ti. E que Jesus falou para nós em relação a esse assunto. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por pior que esteja a situação lá fora, e aqui a gente não está colocando isso em tábula rasa, não, fazendo de conta que não está acontecendo, sabemos exatamente. Só que, por maior que seja o temporal, você tem que guardar a paz dentro do teu coração.
A gente não pode ficar o tempo todo acompanhando notícias e mais notícias que está acontecendo. Faça a tua parte. É igual aquela situação que fala assim, confie em Deus, mas tranque teu carro. É mais ou menos assim. Nós temos que tomar as nossas medidas de precaução, cuidarmos das medidas de higiene, de distanciamento, tudo isso que as organizações de saúde recomendam. Mas aonde que está o segredo? A paz dentro de nós. Porque tem uma série de medicamentos que as pessoas falam, não, você tem que tomar tais e tais medicamentos para melhorar a sua imunidade, etc, etc. Tá bom. Sem sombra de dúvidas, uma alimentação saudável, um suplemento vitamínico de acordo com alguns, talvez as pessoas estejam faltando com alguns medicamentos, algumas vitaminas, é importante, imprescindível sim. Mas, e a imunidade emocional? E a nossa imunidade? Temos que ter a paz, porque se a gente se desestabiliza emocionalmente, fica difícil. E eu falo para vocês, isso é comum. Sexta-feira, eu estava acompanhando umas notícias, sobretudo dessa situação que estava acontecendo aqui em Araraquara, que o prefeito decretou lockdown e tudo mais, ele coloca uma série de circunstâncias. Aí você começa a acompanhar uma notícia, começa a acompanhar outra. Puxa, foi ficando mal. Então, aonde que está? Onde que eu tenho que preservar a minha paz? Não que eu tenho que fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo, repito. Mas eu tenho que preservar a minha paz. A paz. Que ela é fundamental. Ela que vai dar um equilíbrio para a nossa saúde. E aí ele vai continuar agora já em outros aspectos, né? Lá fora, desarvoram-se os homens em desenfreadas loucuras. Conserva, porém, em teu mundo interior a lâmpada acesa da fé. Então, gente, não é para entrar em pânico. Não é para entrar em desespero o que está acontecendo, porque não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita. A Rô está dizendo, o estresse físico e emocional diminui literalmente a imunidade. Ó, uma futura médica está dando receita para nós. Ela está dizendo, complementando, tem um mecanismo neuroendocrino-imunológico, gigante no nome, né? Você quer me fazer travar a língua de novo, né? Mas nossa incrível... ver artigos que mostram cientificamente isso, é verdade. É verdade, não dá para falar, porque o nosso pensamento reflete no nosso corpo físico e, consequentemente, nossa imunidade. Passa um estresse danado para você ver o que vai acontecer. Ups. Antigamente a pessoa falava, peguei gripe, por quê? Baixou minha resistência. Fiquei nervoso, aconteceu isso. Hoje a gente reza para não pegar gripe de forma alguma, né? Mas temos que cuidar, ó, que nem a Rô está falando, temos que manter a paz. Faz toda a diferença. Ó, é receita médica, tá, gente? Agora já não é nem o Jerônimo falando, é a Rô, nossa querida Roberta, futura médica lá da cidade de Belém do Pará. Então, é recomendação espiritual e médica, tá vendo? Aqui a live aqui é interativa. É fundamental. Então, olha, porque maior que sejam os homens em geral, né, estejam desenfreadas loucuras, pessoas ficam desesperadas realmente, não é fácil. Eu tive uma situação de um tio do meu cunhado que veio a óbito por conta do Covid e ele faleceu, desencarnou na casa dele. E aí teve uma situação que não pôde nem trocar de roupa. Nossa, foi uma coisa assim. Então, para a pessoa que perde o ente querido, realmente, numa situação dessa, não tem nem oportunidade de velar o corpo. É que as pessoas falam velar o corpo, mas o espírito já não se desligou do corpo. Mas e as pessoas que ficaram, que recebiam o conforto, recebiam o afago, o carinho dos amigos, né? Naquele momento da perda do ente querido deles. Então, tudo isso mexe com o emocional das pessoas e não podemos negar. Mas o que ele fala? Conserva, porém, em teu mundo interior a lâmpada acesa da fé. Lembra que eu falo para vocês que é importante quando a gente faz a nossa prece ela pode ser menor que seja, mas é uma pequena chama que vai unir as outras chamas e vai ajudar a equipe espiritual desse trabalho que está fazendo, que é hercúleo, gente. Se os hospitais estão abarrotados de doentes, tem um monte de médicos que não conseguem, não tem um momento de folga, de refazimento, imagine a equipe espiritual,
que é 24 horas por dia, 24 horas dando suporte. Então o que nós podemos fazer? A nossa prece, dirigir uma prece para que eles possam auxiliar a esses irmãos que estão necessitando. Isso é muito fundamental, muito importante. E olha só o que ele vai falar para nós. Amigos queridos te abandonaram, qual barco a matroca da solidão. Perdoa todos eles, preservando contigo o tesouro do amor, que tudo compreende e ampara. Olha só, ele não falou que os inimigos te abandonaram. Ele falou que os amigos te abandonaram. Porque se você tem um inimigo, você não vai abrir a tua casa para o inimigo. Você vai ter ressalvas com ele. Porque ele te fez alguma coisa, você, embora a gente saiba, né, que a gente tem que perdoar, né, fazer as pazes com os nossos inimigos. O Rosin está dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Receita mágica para todos os momentos. É verdade. Verdade mesmo, Rosin. Então, olha, essa questão aqui é muito importante. Se algum amigo te abandonou, e é muito comum acontecer isso. Quantas pessoas que às vezes abrem uma empresa com algum amigo, confia naquele amigo e de repente o amigo passa a perna nele ou faz algum negócio escuso e o outro vai junto. Então o que ele recomenda? Perdoa todos eles, preservando contigo o tesouro do amor que tudo compreende e ampara. E qual que é o princípio da caridade segundo recomenda Jesus? A pergunta que foi feita, Kardec fez aos espíritos. É o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o preceito máximo da caridade. E a gente estava fazendo o Evangelho no Lar um pouco antes, que era para ter feito ontem e não deu certo, então falei, não gente, vamos fazer, que eu me comprometi comigo mesmo na live de estar fazendo mais uma vez o Evangelho no Lar. E quando estava falando sobre a caridade, nesse texto que caiu do Evangelho, eu tive uma intuição nessa parte da benevolência, da indulgência e do perdão. Da gente também usar essas três virtudes da caridade para conosco. Benevolência para com todos, não me incluo. Indulgência com as imperfeições de alheias, claro, mas se eu olhar no espelho eu sou o outro, então também tenho indulgência com as minhas imperfeições. Saber que eu sou humano, que eu estou caminhando. Boa noite, meu querido amigo Jardel, locutor espírita. Quanto tempo, meu querido. Saudades de você, viu? Dia 1º temos um compromisso lá no Encontro Espírita, hein? Eu e você. Nós vamos falar de um tema, Jardel, que está me pegando o calcanhar de Aquiles. Paciência. Se não for para você, para mim é 100% para mim. E aí, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, nos perdoarmos também, né? E vamos lá. Afetos deixaram-te com a espada da saudade a transpassar-te o coração. Persevera, no entanto, na companhia da esperança e envolve-os no sol da oração, e amanhã tê-los-á de volta à praia de teu carinho. Bom, afetos que, por alguma situação, deixaram a espada da saudade a transpassar-te o coração. Aqui é muito amplo o sentido, mas imagina uma espada, né? Uma dor no coração que a gente... Dá a entender aqui, pelo que eu estou fazendo uma análise meio superficial, precisaríamos aprofundar um pouquinho mais o texto, esse parágrafo, mas vamos por quando você perde um ente querido, né? Deixar com a espada da saudade a transpassar-te o coração, acho que é mais ou menos isso mesmo, viu? E a Rô sabe exatamente isso, né, Rô? Que a Rô passou há pouco tempo com a sua vozinha nessa situação, mas certamente ela já está bem amparada, né, Rô? E aí, o que ele fala? Persevera, no entanto, na companhia da esperança e envolve-os no sol da oração. É verdade, é isso mesmo. Envolve-os no sol da oração e amanhã tê-los-á de volta à praia de teu carinho, que nós vamos certamente encontrar todos os nossos entes queridos, que nós estamos nessa jornada
nessa caminhada evolutiva. Uns entram antes e podem partir antes mesmo, e outros chegam depois e podem partir depois. A gente nunca sabe. A gente sabe, talvez a gente saiba a hora que chega, mas quando vai a gente nunca sabe. Mas tem a grande consolação da doutrina espírita. E aí a palavra, por que o Espiritismo é o consolador prometido? Então é como se fosse Jesus, Moisés? Não é nesse sentido. Ele é uma doutrina consoladora, porque nos dá a certeza de que a vida continua e que os nossos entes queridos que nos deixaram por uma circunstância própria da vida, nós iremos os encontrá-los no futuro. Então essa é a grande beleza, né? A grande certeza, o grande consolo que nos dá a doutrina espírita. E aí ele vai concluir o último parágrafo dizendo: por mais cruel te pareça o testemunho que enfrentas, no silêncio do teu coração, sorve o teu cálice com paciência. Olha lá, Jardel, paciência, viu? Na tarefa de que tudo e todos podem te abandonar, menos Deus. Então, repetindo para a frase: por mais cruel te pareça o testemunho que te enfrentas, é a hora do nosso testemunho, ele não está falando para nós? Então, por mais cruel que está parecendo esse testemunho que a gente tem que estar passando, no silêncio do teu coração, sorve o teu cálice com paciência. Jesus não teve que sorver o cálice de vinagre, né? Naquela situação, né? Deram vinagre para ele tomar. Não foi exatamente pelo cálice, o cálice é uma outra significação, um outro significado. Mas sorve o teu cálice com paciência, na certeza de que tudo e todos podem te abandonar, menos Deus. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona. E o que ele falou exatamente, que Jesus falou para nós, lá quando ele esteve aqui: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, tenhamos a certeza, Deus está no comando dessa nau gigante que é o nosso universo, e Jesus está comandando a nossa terra. E por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as tormentas, tenhamos a certeza que Jesus está no leme. Ele está no leme. Então, tenhamos fé. E tudo vai passar. É que a gente é muito imediatista. A gente quer assim, que a coisa se resolva, estralou os dedos, pronto. Como o Thanos, né? Os Vingadores. Né? Não, se bem que o Thanos fez outra coisa. Fica dando spoiler dos Vingadores, não. Mas a questão é essa, né? Então é importante que a gente saiba que Jesus está no leme da nossa embarcação. Nós não estamos numa nau à deriva. Só que é aquela questão. A gente está numa situação, nós estamos caminhando para o fim do túnel. E a gente não vê a luz do fim do túnel. E por que a gente não vê a luz do fim do túnel? Porque ainda não chegamos na metade. Ana Teresa Camasmi falou muito bem isso. Recomendo, cada vez que eu tenho oportunidade, eu recomendo. A palestra que ela fez na abertura do primeiro céu virtual da da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia. Então ela falou assim: mas por que eu não estou vendo a luz do fim do túnel? Porque você não chegou no meio. Quando a gente chegar no meio do túnel, aí sim nós vamos começar a visualizar a luz do fim do túnel. Mas tenhamos fé, tenhamos persistência e paciência que tudo se resolve. Elson, boa noite, seja bem-vindo. Nós terminamos já a nossa reflexão, mas vamos para a prece daqui a pouco na sequência. E então, só para vocês saberem, amanhã, às 10 da noite, nós teremos aqui, nesse mesmo horário, né, que a gente faz as nossas lives, a gente vai estar aqui com o nosso querido Nicola Fratari, que é da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, terra do nosso querido Jerônimo Mendonça, e vai falar para nós sobre casos e causos de Jerônimo Mendonça. Vai contar bastante casos, e eu, que nem eu falei para vocês, prometo que eu vou tentar ficar quietinho, viu? Senão ele não vai contar menos casos, eu quero que ele conte bastante casos para a gente. E para segunda-feira, quando a gente retornar o nosso estudo, nós vamos partir para outra lição que chama Senhor, ensina-me a. Eu vou falar só a primeira. Só a primeira, para vocês prestarem atenção. Boa noite, aniversariante.
Boa noite, aniversariante, ser espírita, nossa Babi, que fez aniversário hoje, está chegando, está ficando um pouquinho mais experiente nessa jornada evolutiva. Ah, fica tranquila, querida. Ser aniversariante, você pode tudo, tá? Ser aniversariante, você pode tudo. E ó, nós fizemos uma surpresa lá na live da Babi com o Vitor, um pouquinho antes dela entrar, nós pedimos, ó, Babi, me adiciona lá. Ela me chamou, aí eu dei os parabéns para ela, depois a Camila Tosini entrou, e no final na live a Flavinha lá, e o Anderson estava trabalhando, então eu fiz às vezes representar o Anderson também, para dar os parabéns para nossa querida Babi. Boa noite, Elizabeth. Vamos ver se dá certo agora, hein, Elizabeth? Você está conseguindo comunicar, né? A Elizabeth estava com dificuldade ela escrevia, não aparecia, estava aparecendo como João Carlos. Deu certo, Elizabeth, tá vendo? Então, olha, gente, como eu estava falando para vocês, nada é por acaso, né? Desde que a gente fez aquela live, que eu estava fazendo uma live aqui, a Martiele, a gente começou a conversar entre paciência e tolerância. Aí, no lançamento das lives da Martiele pelo Espiritize, nós fizemos uma live sobre paciência e tolerância, e esses temas estão sendo tão recorrentes para mim, que, por exemplo, no dia 1º, pelo Encontro Espírita, no livro Coragem, eu vou falar com o Jardel sobre o quê? Sobre paciência, tá? Na quarta-feira, às 9 da noite, eu vou fazer com a Priscila do Cefac e Oração um tema chamado tolerância. Ó. E lá na frente, quando eu for fazer uma live com a Babi em abril, o livro Mestre de Amor, qual que vai ser? Tolerância. Então, gente, para mim é 100% meu ou 200% meu. Se servir para vocês paciência e tolerância, que bom. Mas, ó, a carapuça é inteirinha para mim, tá, gente? E vou falar para vocês, sabe por que que não? Só porque que é para mim? Olha só, a mensagem da segunda-feira vai ser: Senhor, ensina-me a reticências. Eu vou falar só a primeira frase. Ser cada dia mais calmo e paciente. Não vou falar mais nada. Lembrando então que amanhã às 10 da noite nós não vamos estar fazendo a leitura do Escalado de Luz, porque estará conosco aqui o Nicola Fratari, da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, da cidade natal de Jerônimo, que vai contar para nós casos e causos de Jerônimo Mendonça. Vai ser uma live, se Deus quiser, agradabilíssima, que o Nicola é uma pessoa fantástica, ele tem um jeitinho simples, cativante de contar a história, ele é envolvente. Ó, eu sou fã de carteirinha do Nicola, então espero que seja do agrado de vocês também. Queridos, vamos então agora para as nossas preces, nossas vibrações, que cada um de nós, né, certamente, tem algum ente querido que passou por alguma situação difícil, alguma pessoa que perdeu um ente querido ainda hoje, uma pessoa que está internada, várias e várias situações, né? Que a gente sabe, as pessoas que estão passando dificuldades financeiras, porque, por exemplo, aqui na minha cidade, o comércio praticamente todo fechado, só os serviços essenciais funcionando, posto de gasolina, farmácia, supermercado, serviços básicos mesmo, padaria, hortifruti, essas coisas assim. Então imagina o resto das pessoas também, que tem suas contas para pagar. Então é o momento de orar também para essas pessoas, né? A gente orar de uma maneira geral. E cada um vai traz dentro de si um pedido particular naquela hora que eu falo. Então naquele momento eleva o teu pensamento a Deus, pensa naquela pessoa querida, uma pessoa que de repente passou por um problema agora há pouco, que te deixou intranquilo. Vamos pedir à equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que possa amparar a cada um, né? Então nós vamos agora neste momento fazer as nossas preces e convido aqueles que se sentirem confortáveis colocar um copo com água também para as vibrações, para pedir a fluidificação dessas águas, tá bom? Então vamos colocar aqui a música da Ave Maria. E assim, queridos amigos, vamos todos unir os nossos pensamentos em prece e em oração. Vamos tomar uma posição confortável,
fazermos uma inspiração profunda, pensarmos no nosso Mestre Jesus, o nosso amigo espiritual maior, que vela por cada um de nós. Vamos pedir a Jesus que possa nos acolher neste momento, que possa nos abraçar, que possa nos dar o conforto, que Ele mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso, Senhor, exatamente. Estamos aqui para tentar aprender e colocar em prática as suas lições por meio do Evangelho que nos ensinastes. Rogamos neste momento que olhe por cada um de nós que está aqui presente nesta live, por aqueles corações que vão vir depois assistir num outro horário, que este momento também sirva para envolver esses corações queridos que estão sempre conosco. Rogamos, Senhor, que olhe pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, pelos doentes, pelos médicos atendentes, por aqueles irmãos que partiram para um plano espiritual, para aqueles que aqui restaram, que o Senhor possa dar o consolo, na certeza que o reencontro é inevitável para todos nós. Olhe, Senhor, também pelo pessoal que está numa situação financeira difícil, por conta da pandemia, por conta de várias diversas situações. Dê a eles a esperança, Senhor. Dê a eles o consolo também. E não podemos deixar de lembrar, Senhor, dos velhinhos que estão nos asilos, nas crianças nos orfanatos, nos irmãos presidiários e aqueles que não têm um lar a voltar. Olhe por cada um deles, Senhor, e olhe por todos nós. E neste momento, Senhor, nós temos um pedido muito particular de ser feito. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. É o momento de dirigirmos os nossos pensamentos àquela pessoa que está necessitada das nossas preces, das nossas vibrações, de forma que a gente possa estar sempre irmanados, sempre envoltos na plena luz, na paz e no seu amor. Rogamos à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa derramar essas águas que colocamos para que elas possam ser fluidificadas, recebendo o remédio lenitivo segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade da reunião, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês que estiveram conosco, que vieram depois também, porque é uma alegria muito grande participar dessa singela live com vocês. Passa a ter um sabor especial, passa a ter um carinho diferente. E de nada valeria tudo isso que a gente faz se não tivesse vocês aí do outro lado. Desejo que a gente possa ter uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos
e que Jesus, o nosso mestre e amigo, esteja sempre junto a nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, gente.